Oi, gente, tudo bem? Van Queiroz aqui. Acabei de voltar da XSW, acabei de entregar um post no LinkedIn sobre as minhas impressões sobre o evento, minha terceira ida a esse evento maravilhoso de inovação, tecnologia, comunicação. E como sempre, assim, quando você está lá, você está consumindo uma quantidade surreal de conteúdo, você está tendo contato com pessoas e com temas que você não tem normalmente no seu dia a dia. Nós designers até temos, porque a gente acaba estudando muito o que está sendo olhado para o futuro, né, para poder trazer para os nossos trabalhos presentes através de qualquer tipo de metodologia que a gente faça de gestão de marca, de branding ou de uma entrega de comunicação. A gente precisa mapear o que está rolando para poder entregar o melhor para o cliente, principalmente quando a gente está falando de cultura de marca. Mas eu sempre volto com uma dor no coração do design ser muito mal representado, tá? Ou a gente assiste uma palestra em que o design está implícito de alguma maneira, ou a gente acaba vendo sobre a não interface, ou sobre o uso da interface, sobre o UX. Mas aquele design que a gente está falando de gestão de marca, aquele design que a gente olha atravessando, mudando, através de sua metodologia, o uso de serviços, de processos, de produtos, aquele design que posiciona marcas no mercado, aquele design que consegue num ponto de venda, e lá é bizarro, você vê isso nos Estados Unidos, né? Você entra em qualquer supermercado, mercado, o que tem de mais legal são as embalagens, a maneira como os produtos se posicionam, né? Eles estão em um outro lugar ali também de legislação, então não dá para trazer muito para o Brasil, não que não esteja, a gente já não esteja muito próximo, mas ainda assim tem um certo distanciamento do nosso mercado nacional, né? O coletivo faz vários trabalhos de tropicalização de marcas gringas, Icor 43, Mikes e etc. E quando a gente chega no mercado como Estados Unidos, ali a gente está falando de uma outra atmosfera. Mas voltando ao evento, eu não preciso nem falar dessa parte, né, que é a parte clássica, que o evento começou com isso, né, com música, com artistas, com impressões gráficas, a essência do evento é design. E quando você vai hoje para o evento, você vê muito sobre futuro, relações humanas, o tema central desse ano foi saúde social. É uma coisa que eu já venho questionando há muito tempo, né? Quem trabalha com design, quem trabalha com organizações, com grandes empresas, fala muito disso, né? Desde a discussão do seu tempo livre, a sexta-feira livre, como a gente pode trabalhar melhor a parte social junto com a parte de trabalho, como você integra melhor as pessoas, porque pós-pandemia virou algo que, assim, online, offline, a gente não sabe se a gente volta 100%, se não volta. E já estava rolando uma discussão muito grande sobre isso lá, mas mostrando muito sobre a solitude das pessoas. As pessoas estão sozinhas. As pessoas se entraram nos seus casulos de trabalho por conta da pandemia e depois por conta do home office. E o ser humano é um ser social, ele precisa de amigos, ele precisa de família. Tem vários estudos aí mostrando que os nossos amigos são a nossa segunda família, que quem envelhece com amigos envelhece melhor. Outros tópicos que eles trouxeram foi que quando você está num ambiente de trabalho em que você se sente bem, em que você tem um certo acolhimento, aí eu não estou dizendo, gente, aquele acolhimento que é levado para aquele outro lado, do mimimi, etc. Não, estou falando do acolhimento, que é aquele acolhimento de você, por exemplo, ter que um dia não estar muito bem, não poder trabalhar e a empresa entender isso. Enfim, eles abordaram muito sobre isso, dizendo que a gente precisa voltar a se conectar, que não dá para ficar isolado na sua casa, no seu ambiente de trabalho, sem ter esse convívio social, essa troca. Que os momentos do ócio, que no design e na criação existem muito, que é o ócio criativo, são super importantes para uma melhor produtividade. Que é importante voltar para o presencial, mas é também importante voltar a ter seu espaço no home office. E a gente sabe que grandes corporações e grandes empresas já estão obrigando seus funcionários a voltarem 100% para o presencial, e a gente está vendo demissões maciças e pedidos de demissões maciças por conta disso, né? Tem esse lado. Tem o viés que a gente já sabe da inteligência artificial, agora a gente está começando a falar de física quântica, então as coisas já estão... Há 3 anos atrás, quando eu fui, se falava do início do uso do chat GPT, agora a gente já tem crise com os roteiristas nos Estados Unidos sobre a inteligência artificial tomar o lugar de alguns profissionais, mas a inteligência artificial, ela é uma realidade, ela não tem como mudar, é isso que a gente vai ver nos próximos anos cada vez mais, já está inserido no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, eu acho que eu indo pelo 3º ano, eu tô vendo essa evolução de maneira próxima, mas eu sinto falta
deles mostrarem as maneiras mais práticas da gente aplicar isso no nosso dia a dia, tirando o ChatGPT, né? Mas você está num ambiente de inovação, você está num evento de inovação, eles estão falando de futuros de 5, 10 anos e todos que trouxeram sobre futuro falam muito sobre isso, né? Que algumas coisas eles erram. Teve uma palestra maravilhosa do MIT mostrando o que eles preveem para daqui os próximos 5 anos e o que eles erraram há 10 anos atrás, que não aconteceu. Então, carro autônomo já é uma realidade. Lá mesmo no SX, em Austin, você já viu os carros sem motorista, né? São os carros robôs, o que é uma coisa inacreditável, muito louco de ver. Tipo, é o Jetsons acontecendo. Um drone de tamanho real que levava, teve até uma reportagem na Globo mostrando isso, né? Que leva as pessoas sozinhas, militares, por enquanto ele tem 20 minutos apenas de voo. Mas, cara, pode ser que isso seja o futuro, eu não sei financeiramente quanto é isso. Isso é a segunda parte, né? Quando estuda-se a inovação real, quanto você tem que investir nisso. Falou-se muito pouco de política, mas você sentia uma tensão no ar, isso é muito louco. Você sentia que as pessoas estavam medindo um pouco mais as palavras, mas o festival tentou provocar isso o tempo inteiro, tentou provocar a conexão das pessoas, falou muito sobre os imigrantes e teve, assim, palestras incríveis que eu tive a oportunidade de assistir, como, por exemplo, da Michelle Obama, que é uma mulher que eu admiro muito, que eu li a biografia, que eu queria ver, o podcast dela, com o irmão dela, e o tema foi saúde mental e social. Então, assim, não vai adiantar você pensar em nenhum tipo de tecnologia, em nada que venha para o futuro, se a gente continuar sem pensar que tá todo mundo muito esquisito. E foi isso um pouco do que eu trago no meu post do LinkedIn, porque eu vi uma palestra que foi para mim a melhor palestra de todas. Obviamente, foi uma palestra que eu tô acompanhando a série, que foi Ruptura, Severance, e a gente tinha ali o CEO da Apple, que para quem é designer sabe que 99% dos clientes, quando falam de design, levam a Apple como exemplo, né? Principalmente os que querem aquele design mais clean, maravilhoso, que pode parecer ser fácil de fazer, mas não é, né? E o Ben Stiller, que para quem não sabe, Ben Stiller há um tempo atrás teve uma crise existencial do que ele queria fazer da vida. Ele é um ator que circula muito na parte da comédia e tal, fez o Lander 2, que foi uma porcaria, né? Muito mal recebido pelo público, pela crítica, resolveu se afastar e veio com esse projeto para Apple de fazer Ruptura. E foi um puta sucesso, né? Foi um acerto. E parte da palestra dele, que foi o que mais me chamou a atenção, e foi por isso que eu quis trazer esse paralelo. Primeiro, porque ela fala muito de saúde mental, ela fala muito de saúde social, porque você pensa, você tá no ambiente de trabalho, né? Você querer se desconectar da tua vida real, não querer pensar no teu trabalho, quando você tá no seu ambiente de trabalho e vice-versa, e a gente é ser humano, ou seja, a gente não faz a ruptura, a gente tá ali vivo, e eu acho que se trata muito sobre isso, o acolhimento e a cultura das empresas. Isso tem tudo a ver com gestão, tem tudo a ver com design, tem tudo a ver com branding. Ele comenta que tanto o sound design quanto a própria parte de design do show tem a ver com design, é um personagem da série. E aí eu trago esse recorte, né, que como é importante a gente olhar para tudo. O design tá em tudo, ele tá nos entremeios, ele tá na cultura das empresas, ele não é só uma marca, ele não é só um logotipo. Os designers não desenham só identidade visual, os designers desenham experiências, não importa hoje se é digital ou se é gráfico. Isso é uma coisa que me incomoda muito também no mercado, né? Quando a gente fala de design, a gente fala de design, ponto. O coletivo trabalha com design e ponto. Esse design pode ser para uma tela, para uma interface, para uma experiência, pode ser para um stand, pode ser para um projeto de branding. O design está em todos os lugares. Desde a Revolução Industrial, o designer ele pensa com a cabeça de melhorar a vida das pessoas, os projetos, os produtos e essa convivência. E ver que nesses festivais isso não é representado da maneira correta ou é colocado como apenas uma ferramenta, é obviamente uma coisa que me incomoda e eu nunca vou parar de me indignar, porque senão eu vou largar essa profissão. Então eu falo sobre isso muito, e uma das coisas que me chamou a atenção, que é para mim importante, é nos eventos que a gente vê, Cannes, premiações, a gente vê cliente, a gente vê os designers, mas eu acho que a gente precisa parar de falar para nossa própria bolha. A gente tem que conseguir fazer com que essa mensagem
vá para o cliente, chegue no cara tomador de decisão, no CEO da pequena empresa, da grande empresa, na pessoa de marketing. Empresas que têm o design no centro, e eu atendo algumas hoje que estão olhando para esse lugar em que o design ele consegue conectar tudo, ele consegue criar a jornada, ele está desde a embalagem, a experiência do consumidor, ele não está 100% nas agências de publicidade, a não ser que essa agência tenha um departamento de design autônomo para tomar essas decisões, para ajudar nesses olhares. E quando você vê ruptura, você vê que da marca, da Lumon, que é a empresa, dessa marca até a execução final, as embalagens, o ambiente, o color code, a paleta de cor da série, a fotografia da série, a tipografia, é um manual de marca ambulante e cria toda a cultura como se você se transportasse para lá, como se você trabalhasse lá. E isso foi feito por uma equipe que pensa através da metodologia de design, senão não seria isso. E a brincadeira ali, inclusive com a própria palestra, é que eles estão dentro da Apple e muitas pessoas fazem a comparação que eles usaram a própria Apple de exemplo, né, para mapear e para colocar aquele ambiente. Eu fui ler um pouco mais sobre a série após a palestra do Ben Stiller, que foi muito legal. Ele é muito carismático, simpático. Até o próprio CEO da Apple, ele ficou tirando sarro, né, que não sabe como aprovaram a série, sendo que parece um Inception, né, eles zoando a própria série dentro da própria Apple, etc. Talvez por isso tenha dado certo, que é uma outra coisa que eu brigo muito, que é, você contrata um escritório de design, um designer, você precisa da liberdade de criação, que você contrata um especialista, esse cara que vai te trazer tendência de mercado, esse cara que vai estudar o repertório você contrata o repertório desse escritório de design, você não contrata só o repertório dos designers que estão trabalhando, é isso que vai fazer a diferença na tua entrega. Escutem os designers, né? E às vezes o cliente vem com um repertório pessoal e com gosto pessoal, que não é do que se trata o trabalho que a gente faz. Então, assim, a minha frustração é esperar que nesses grandes festivais a gente consiga ter mais penetração. Encontrei o pessoal do Hacktown lá e eu falei muito sobre isso. Falei, cadê a vertente de design? Cadê os designers falando sobre design? Cadê a gente conseguindo ensinar o mercado, sendo didático o suficiente para que as pessoas vejam as premiações, os projetos que estão ganhando. Eles são projetos que têm consistência, essa consistência só existe com metodologia e com entrega, e essa entrega é feita pelos designers. E assim, no geral, o que eu sinto, né, que a gente vem evoluindo com todos os temas e tópicos que a gente vem falando muito, vem se falando muito pelo olhar do caso do SXSW americano, né, então esse ano, como eu disse, eu já senti essa diferença, mas tem highlights assim no festival que a gente não pode deixar de ver e de viver. Uma das coisas que eu acho mais legal são as conexões. Eu tenho a sorte de um grupo pela Institute for Tomorrow e pela B-Design maravilhoso, muito diverso. Eu adoro a diversidade, então você vê desde CEOs, pessoas que estão começando, pessoas mais velhas, pessoas de todas as áreas, pessoas que estão recomeçando. Então a conexão que esse grupo faz, então é legal você ir com um grupo para a missão que faz para lá, que faz uma diferença nas trocas, nos happy hours. Quando a parte de música entra, o festival muda. Então, para nós que somos designers, que bebemos essa quantidade de repertório cultural gigante, é muito legal, porque você consegue se conectar com pessoas muito diferentes, que te trazem uma visão muito importante de mundo. A conexão com os próprios clientes, que você acaba encontrando esses clientes tomadores de decisão lá. A galera que trabalha na mesma área que você, que vem trocar com você. Então, às vezes, as dores que a gente está sentindo aqui, eles também estão sentindo. Então, eu acho isso fundamental para a minha existência e para a vida do próprio coletivo. Então, assim, não sei se eu iria o 4º ano seguido, tô querendo ver novos ares, eu acho que é fundamental ir nesses eventos, óbvio, que é uma coisa, assim, que você tem que ter muita disponibilidade financeira, porque é caro, e a gente, brasileiro, sofre para fazer essas viagens, e para chegar lá, voo e tal. No meu caso, na volta, até peguei um tornado, tive que parar, dormir em Atlanta. Então, assim, é um perrengue chique? Mas a visão de mundo que te traz é absurda. Então, assim, a minha ideia de gravar esse vídeo, e eu vou colocar aqui as fotos de ruptura que eu capturei aí pela internet, um pouco da palestra, para mostrar para vocês que eu acho que faz diferença, é que o Ben Stiller conseguiu criar uma série, né, que mostra pra gente que se você olhar pelo viés do design, quando a tua entrega agrega muitas matérias, você vai conseguir, através de 1000 ferramentas que o designer tem, passar para o teu público-alvo, passar para dentro da tua própria empresa,
tudo que a gente consegue no manual de branding de marca e fazer com que a tua marca cresça, que o teu produto cresça, porque você está usando profissionais que sabem fazer isso. E eu não estou falando aqui de comunicação, eu estou falando aqui de design, porque a comunicação usa o design. A comunicação usa as nossas ferramentas para apresentar produtos e serviços. Por isso que eu tenho sempre essa questão de que não somos uma agência de publicidade, somos um escritório de design. É muito diferente. E são super complementares, mas são diferentes. Então, assim, se existe um sucesso hoje de séries que entregam pra gente muito perto da nossa vida real, que falam de saúde social, que falam de saúde mental, que falam desse comportamento novo de trabalho e como é importante a gente olhar para como a gente empacota as coisas que a gente faz para que as pessoas estejam na mesma linguagem, no mesmo olhar com a gente. Se o Ben Stiller entendeu, como é que teve um monte de gente que não entendeu ainda? Vamos olhar para os cases de sucesso, que vocês vão ter certeza que ele tem design. E eu não tô fazendo jabá porque eu quero cliente, é lógico que eu quero, mandem jobs. Mas é muito mais essa crítica de que os festivais que falam de tecnologia e de inovação têm que trazer designers para falar. Só um adendo. Fui ver o Maeda, Microsoft. Nossa, que cara foda, que cara incrível, não tenha dúvida. Que palestra ruim, gente, que deprê. Não só essa, algumas que são aquelas palestras jabá, mas uma palestra que a pessoa não teve o trabalho de juntar, sabendo que ele tem 1 hora de fala, 5, 6, 7 coisas importantes para descrever sobre aquilo, para dividir, né? Eu acho que não existe coisa mais egoísta de você estar num palco para 1.700 pessoas e não conseguir repartir o teu repertório, democratizar o seu conhecimento de maneira fácil e acessível. Porque a concentração das palestras lá, que existem entre grandes palestras e palestras pequenas, as palestras pequenas você consegue absorver isso um pouco mais. Mas falando de todos os temas que a gente falou, né, da reconstrução de um cérebro, né, em formato de laboratório, que consegue virar um outro ser e produzir um robô, tudo isso, se você está num evento desse, você não consegue passar isso para o seu público de maneira que a gente consiga absorver, um público tão eclético que vai nesse evento, eu achei o John Maeda bem feio, tá? Ponto para Ben Stiller, ponto para Apple.